Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 12 de maio, quarta-feira, o dia que o Senhor já preparou, já concretizou, já manifestou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus, estamos vivendo como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, felizes. Por quê? Porque a alegria do Senhor é nossa força e faz parte do caráter de Deus a alegria. E se faz parte do caráter de Deus a alegria, significa que quanto mais eu estiver cheio, pleno, transbordante de Deus, mais alegre eu viverei. E não é uma alegria, ligada à euforia, uma alegria externa, mas uma alegria espiritual, uma alegria que vem de dentro para fora. Eu não dependo do ambiente externo, mas eu dependo do ambiente interno, né? Então é essa condição maravilhosa que o Senhor coloca sobre nós, de vivermos a alegria do Senhor. Por isso que a alegria do Senhor, como diz lá em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria do Senhor, melhor falando, na alegria do Senhor habita a saúde, habita o vigor, habita a disposição, habita a contemplação daquilo que o Senhor já fez. E se o Senhor já fez, é porque o Senhor tem uma obra a realizar, um plano, um projeto de Deus através da tua vida, né? A Bíblia fala assim, trazei à memória aquilo que te dá esperança, não é? Exatamente isso que nós vivemos e a cada dia nós temos colocado diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. Hoje, quarta-feira, e que você tenha uma quarta-feira maravilhosa, especial. Bom dia a todos vocês que estão aqui. A Silvia, tudo bem, Silvia? A paz do Senhor. Também a minha tia Alzira, minha tia Rosália. Tia Alzira, estou sempre orando pelo Alexandre, hein? Também os meus tios, minhas tias, filhos, netos, genros, noras, a presença, o poder, mover do Senhor, sobrinhos, meus pais, meu pai ontem que fez 80 anos, né? E glória a Deus por isso. Então, meu pai, minha mãe, meus tios, também a dona Nadir, seu Toninho, o seu João, dona Dária, todos os nossos queridos, pastora Mara também que está aqui, o Walter, também a Raquel, a Kátia, a Eva com a sua família, o Carlos, também filhas e genros, presença, o poder, o mover do Senhor sobre cada um de nós, e nós sempre daremos ao Senhor, sempre, 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 todo louvor, toda honra e toda glória. Tudo bem, Campana? Tudo bem, na bênção do Senhor. Estou sempre orando pela tua família, acho que é Barretos, né? Barretos em região. Estou sempre orando pela tua família, pelo tratamento que estão passando aí pela Covid-19, espero que estejam melhor, e nós estamos orando também pela pastora Nadir, estamos orando pela dona Maria Helena, e todos aqueles que estão, que fazem parte da nossa família, do nosso cotidiano, e que estão passando pela Covid-19. Estamos orando, clamando, colocando diante do Senhor, em nome de Jesus. Bom, vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 19. Se você pegar Mateus capítulo 19 e Mateus capítulo 18, você vai perceber que é uma linha de raciocínio. Aí você vai falar, mas não são temas diferentes? Quando você olha à primeira vista, são temas diferentes. Mas quando você olha de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais delicada, com mais capacidade de meditação, de concentração, o que você percebe? Mateus 18 e Mateus 19 estão falando exatamente de uma mesma situação. Qual é? Mateus capítulo 18 começa com uma criança. Jesus tomando como símbolo daquilo que ele está ministrando uma criança. Mas Mateus 19 termina com um homem rico, com um jovem rico, Alguns textos colocam um título que é um título completamente humano, não está dentro da Bíblia, apenas quem estava compilando colocou o título, e colocam lá o título, O Mancebo de Qualidade, Então está falando do jovem rico. Então você começa em Mateus 18 com a criança,
E Mateus 19 ainda toca no assunto das crianças, né? A gente já leu a respeito, e termina na simbologia do jovem rico. Por quê? A criança, e a Bíblia fala que nós acabamos de ler esses dias, Mateus 19, a criança, nós devemos ser como a criança, no sentido de que situação de criança? É física? Não, não é física. É emocional, mental? Também não. Nós temos que amadurecer. É no sentido, sei lá, no sentido emocional? Também não. Mas Paulo fala que nós devemos ter, né, o juízo de um adulto, uma consciência adulta, mas uma malícia de criança. O que é a consciência adulta? Exatamente aquilo que eu falei para você sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sempre foi menino. E eu sempre falo para você que eu concordo com essa visão da teologia católica quando toca e fala muito bem do Jesus menino. Claro, né, sem tirar os símbolos, tudo, né? Sem tirar, não, tirando os símbolos, mas falando a respeito do tema Jesus menino, a Igreja Católica está completamente correta. Por quê? Porque Jesus cresce, Jesus se desenvolve, mas o seu sentimento de menino, os seus projetos de menino, a capacidade de sonhar, de projetar lá na frente, de desejar aquilo para o qual um dia ele foi chamado e foi estabelecido, é como um menino. Então Jesus mantém todas as características, todas as qualidades de um menino, mas consciência adulta, amadurecida, né, impregnada de responsabilidade e de objetivos. Então, é essa fórmula, vamos dizer assim, é que faz do homem um cidadão do céu. Então, é dentro dessa lógica que aí Jesus desemboca no jovem rico. Eu vou ler só a passagem, não vou falar. Qualquer coisa você, por favor, volte 2 dias, 1 dia, 2 dias a respeito que eu estou falando nesse texto de maneira mais exclusiva. Mas Mateus 19, versículo 16 diz assim: Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Tanto é que eu pontuei o que significa ser bom aos olhos de Deus. Não é ser bom aos olhos da nossa sociedade, da nossa cultura ocidental. É ser bom aos olhos de Deus, né? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Em outros evangelhos está falando: por que você me chama de bom se só existe um bom que é Deus? Né? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aí ele acrescenta Levítico, né? Ele sai de Êxodo 20 e entra em Levítico quando diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, dos 10 mandamentos, Jesus cita 5 mandamentos. Né? Ele não fala dos 4 primeiros mandamentos, que diz respeito a Deus, e não fala do último mandamento, que diz respeito ao próximo. Né? Mas, em compensação, ele coloca o mandamento de Levítico, quando fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, em cima dessa lógica, é que Jesus começa a conversar com o jovem rico. E o que ele pontua com o jovem rico? Que realmente, aquilo que eu falei para você, riqueza é um dom, tá? Aos olhos de Deus é um dom. Se a riqueza é um dom, tem propósito. Como eu estou aqui falando com você agora. Se eu estou aqui conversando com você, é porque existe um propósito de Deus. E eu não poderia fazer outra coisa senão, né, exercitar esse dom que o Senhor me deu. Então esse dom eu tenho desesperadamente que colocar à tua disposição. Tanto é que eu tenho que me policiar para não falar demais, para não me estender muito, né? E eu estou aprendendo agora a editar, né?
porque agora eu estou aprendendo a editar. Então eu sempre coloco 2 vídeos. O vídeo total, né? E o menor, a síntese do vídeo, exatamente para diminuir, né? Então eu coloco o vídeo com a sua extensão completa, né? Que tem comprimento, tem a data e depois tem oração, e outro vídeo eu coloco só a parte da palavra, para ver se eu diminuo. Então por quê? Porque a minha maneira de ser é dom, vem da parte de Deus. Pronto. Maravilhosamente, eu estou aqui à disposição da obra do reino dos céus, sem sombra de dúvida. Então, os dons, eles são estabelecidos para servir o corpo. Não poderia ser de outra maneira. Assim é o poeta, assim é o músico, assim é o letrista, assim é o enfermeiro, assim é o médico, assim é o advogado, assim é o juiz, assim é o desembargador, assim é o jornaleiro, assim é o pedreiro, assim é o encanador, assim é o bombeiro, assim é o policial. Tá me entendendo? Todos! Porque a Bíblia diz que o Senhor deu dons aos homens. Se voltando ao poeta, ao musicista, né? E você ouve músicas maravilhosas, né? Já diria um homem de Deus aí de muito tempo, né? Um musicista, um grande cantor e também um letrista chamado João Alexandre, né? Quando perguntaram para ele, o que você acha da música evangélica, da música sacra e da música profana, né? E da música mundana, né? Vamos dizer assim. Aí João Alexandre respondeu o seguinte: para mim existe música boa e música ruim. Essa terminologia, essa maneira, essa metodologia que você está usando, isso não existe para mim, realmente não existe. Não existe música do mundo e música do céu. Todas as músicas estão no mundo. No céu é outra melodia, é uma outra música e são outros cantores muito mais excelentes do que os cantores da terra. A questão não é essa. Então, quando você ouve, né, no cancioneiro popular brasileiro ou no cancioneiro popular mundial, músicas maravilhosas, né? Então você tem Tom Jobim, Dorival Caymmi, você tem Vinícius de Moraes, tem Chico Buarque, todos. Agora, se eles se utilizam dos dons para servir o reino, para servir ao Senhor, é uma outra história. Mas o diabo não pode produzir. O diabo não tem inspiração. Então, com certeza, vem da parte do Senhor. Volto a frisar. Se usa ou não para o Senhor, é uma outra história. Entendeu? Então, assim é tudo. E o dom de adquirir riquezas, igualmente. Porque para alguns, realmente o Senhor deu o dom de riquezas. Ora, e qual o problema? Né? Para outros ele deu o dom da misericórdia, para outros ele deu o dom do socorro, para outros ele deu, como eu aqui, né, o dom do pastoreio, do ensino, da meditação, e cada um, né? Pastora Mara, que é ministra do Senhor, como pastora, né, serva do Senhor, ministra de cura e libertação, né? E tantos outros aqui, né? Que o Senhor tem realmente estabelecido um caráter espiritual, uma maneira de agir. E se vocês e eu não cumprirmos com esse dom, com esse chamado, estaremos pecando contra o Senhor e contra nós próprios. Por quê? Porque senão o corpo vai ficar pendente, vai ficar capenga. Mas por quê? Porque o corpo de Jesus, se é de Jesus, não é perfeito? Com certeza. Mas para que nós alcancemos a perfeita varonilidade, como diz lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, nós devemos o quê? Nós devemos servir ao corpo,
para exatamente entendermos o tamanho do varão perfeito chamado Jesus Cristo. Então, a riqueza não foge à regra. Perdão, regra aí, regra no bom sentido, né? Mas a riqueza não foge a essa doutrina espiritual, essa doutrina bíblica. E quando eu e você pensamos no assunto, nós começamos a meditar a respeito, e é exatamente essa minha função. É trazer a palavra de maneira contextualizada, a tal ponto que nós pensemos, meditemos sobre as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para darmos espaço a que esse dom, o mover do Espírito Santo, esteja cada dia mais liberalmente, né, derramado sobre a nossa vida. Então, é exatamente o Senhor se utilizando do jovem rico como esse símbolo. Por quê? Você vai entender, desculpa tocar no assunto de novo, mas a gente vai para as riquezas já em seguida, para você entender a linha de raciocínio. Esse jovem rico, ele é um homem, a Bíblia fala em outro texto no Evangelho, que o Jesus o amou. Por que Jesus o amou? Qual a razão de Jesus ter amado? Jesus o amou porque está escrito no Antigo Testamento: porque amou a minha lei, poloei em um alto e sublime monte. Então é a salvação para o Antigo Testamento. A salvação em Deus, em vida eterna, implica em não apenas conhecer a lei, mas desejar a lei. E não apenas conhecer a lei e desejar a lei, mas amar a lei. Vai além. E aí Jesus reafirma essa lógica divina e espiritual da eternidade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Então existe essa lógica, essa conexão. Quanto mais eu amar a Deus e ao seu Filho a quem ele enviou, como diz a palavra, e quanto mais eu os conhecer, mais eu terei a vida eterna presente. E a vida eterna é esta: que conheça a Deus o Pai e ao seu Filho a quem ele enviou. Então é exatamente essa linha de raciocínio. Então o jovem rico, o Senhor Jesus amou, porque quando ele tocou naqueles 5 mandamentos, o jovem não apenas cumpria, mas o jovem era uma pessoa rica, ele tinha riqueza, e a Bíblia mostra, pelo que o jovem está falando, que ele é de boa família, que os seus pais também são tementes a Deus. Então existe um lastro poderoso, fundamento maravilhoso. Esse jovem é temente a Deus, esse jovem cumpre com a palavra do Senhor segundo o Antigo Testamento, esse jovem não tem problema emocional, porque a Bíblia fala que tudo ele estava cumprindo, desde a sua infância, como diz em outro evangelho. Então qual era a razão? O jovem estava numa linha mediana de todos, eu poderia dizer, de todos nós, até os dias de hoje. Por quê? Porque cumpre. Porque ele, ipsis literis, está numa bênção, está na paz do Senhor. Só que ele insiste. Ele insiste com Jesus. E Jesus fala: bom, já que você quer ser perfeito, e Jesus toca nos mandamentos que ele cumpre, Jesus não está apontando o dedo para ele. E os outros mandamentos, porque possivelmente deveria haver uma aferição, né, de alguns mandamentos que Jesus não fala, principalmente da questão do próximo, do mandamento, do 10º mandamento sobre a cobiça. Jesus não toca. Aí você vai falar: mas será que Jesus não sabia? Claro que Jesus sabia. Mas o nosso Deus, ele não confronta. E Jesus, representando a divindade, representando a Trindade, ele também não acusou, não apontou o dedo. Mas que pairou isso por sobre o ar, pairou. Tanto é que Jesus fala: para você ser perfeito,
vai, vende tudo e me segue. Ou seja, eu vou fazer de você, vamos dizer assim, o 13º apóstolo. Tamo junto. Pode vir. Você passou no teste. Você tem um coração piedoso. Você tem um espírito excelente. Vamos embora. E aí, exatamente o que aconteceu. O jovem abaixa a sua cabeça, se desaponta consigo mesmo e vai embora, porque ele possuía muitas riquezas. Aqui estava o problema. O problema não era a riqueza. O problema era o lugar que a riqueza ocupava no seu coração. E aí vem, né, Jesus dando desfecho nessa passagem, Mateus 19, de 23 a 30, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Sabe por quê? Olha como essa geração de Jesus é muito parecida com a nossa. Na cabeça deles, uma pessoa rica era uma pessoa abençoada. Se na cabeça deles uma pessoa rica era uma pessoa abençoada, o pobre era maldito. Segunda coisa, se na cabeça deles uma pessoa rica era uma pessoa abençoada, qual a razão de um rico não entrar no reino do céu se, de maneira terrena, de uma maneira social, muitos de uma maneira assistencial, aquele homem era abençoado porque ele tinha riqueza? O que Jesus está trazendo? Um paradoxo, um conflito extremo. Quer dizer que o rico não é rico por causa da bênção de Deus? Porque dificilmente o rico vai entrar no reino dos céus. Diz aqui: ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. É um tema muito especial falar de riqueza, né? Porque a impressão que se dá e a impressão que se tem, e não é só nesse texto, mas na Bíblia inteira, é que Deus conflita com o rico. Por uma série de razões. Mas aí a gente vai conversando amanhã mais um pouco, porque é um texto maravilhoso e que nós precisamos meditar. Por quê? Porque eu não posso nem ir para a teologia da prosperidade, no sentido negativo da teologia da prosperidade, mas também não posso ir para a teologia da pobreza, que também é um outro sentido negativo. Teologia da prosperidade e teologia da pobreza realmente tem os seus excessos e eu já estou dizendo figurativamente de que são extremos. E se são extremos, tem as suas, vamos dizer, Deus tem as suas reservas sobre extremos, seja ele qual for, principalmente na área do dinheiro e da riqueza. Nem prosperidade, né? Nem a teologia da prosperidade, nem a teologia da pobreza. Vamos orar, amanhã a gente conversa mais a respeito. É muito importante esse tema para que nós pensemos teologicamente, claro, doutrinariamente, com certeza, mas principalmente conheçamos o caráter de Deus
a respeito desse assunto, desse tema, que diz respeito ao nosso cotidiano, ao nosso contexto de vida, de cultura, né? Alguns pregam mais voltados para uma prosperidade e outros pregam mais voltados para a pobreza. Como é que fica? O que realmente é equilíbrio? O que deve ser ponderado a respeito? E amanhã a gente conversa mais. Amém? Vamos orar, colocar toda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família diante do altar do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós colocamos a Tua palavra diante da Tua presença, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor deseja nos ensinar, nos edificar, nos consolar e nos exortar. Por isso a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Enche-nos com a Tua palavra, que não fique apenas no âmbito didático, educativo, pedagógico, mas transcenda a própria palavra e se manifeste sobre a nossa vida, a revelação da palavra, aquilo que o Senhor deseja, ó Deus, nos curar, nos libertar e também nos edificar, nos constituir, nos ungir, e assim o poder do Teu Santo Espírito se apodere de nós, se manifeste na nossa vida, no nosso cotidiano, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre cada um de nós, falando, tocando, alterando, transformando, nos convertendo, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso povo, os nossos queridos aqui, como a Cicampana na sua família, pastora Mara também, na sua família, como vovó, como mãe, o bispo Antônio, como também vovô, como pai, como com filhos maravilhosos, sua esposa Suzy, a Priscila, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando sobre cada um de nós, nossos idosos, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te, vem com a tua cura, como a família lá da Cicampana, lá do interior, tua graça, tua glória se derramando, tocando, visitando, restaurando, renovando, restituindo, ressuscitando. Toca as artérias, as veias, ó Deus, os membros, a coluna, ciático, nervos, Senhor, coração, fígado, rins, pâncreas, derrama-te, ó Deus, purifica o sangue. Nós repreendemos a célula cancerígena e declaramos o poder da vida, o poder da saúde, o poder da ressurreição. Olhos, ouvidos, tireoide, recebam a vida, recebam o poder da vida, recebam o doador da vida, Jesus Cristo, o Jeová Shalom, o Jeová Rafá, o Jeová Jireh, aquele que vem e provê todas as coisas, se derramando sobre cada um de nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre o nosso país, Deus de maravilhas. O nosso país está completamente à deriva, e no sentido mais crucial e fundamental de uma vida: saúde, segurança. Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua glória se derrame também em educação. E todos esses fundamentos de um país estão abalados. E ao mesmo tempo, ó Deus, nós vivemos uma geração de gestores públicos, desculpe, Senhor, mas é a verdade, incompetentes, negligentes, subornáveis. E nós precisamos da tua graça, do teu poder. Derrama-te sobre o nosso país, liberta-nos, ó Deus, dessa situação toda, com a tua justiça, com o teu juízo, perdoando-nos no nosso pecado, na nossa iniquidade, na nossa transgressão, como povo, mas também como igreja, porque não pregamos o Evangelho. Se fosse o Evangelho de fato, o nosso país não estaria desse jeito. Então a maior responsabilidade é da própria igreja. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós, como igreja, como povo teu, que não cumprimos, que não ensinamos, que não nos manifestamos como deveríamos. Senhor, em nome de Jesus, liberta-nos dessa maldição, sara nossa terra,
cura o nosso povo, ó Deus, consola as famílias enlutadas e tudo isso que está acontecendo, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, e que nós, Senhor, tenhamos uma quarta-feira maravilhosa, uma quarta-feira de produção, que nem essa campana que trabalha, ó Deus, em nome de Jesus, o Bispo Antônio, a Mara também, a Eva e o Carlos como corretores, tua graça, tua presença se derramando sobre cada um de nós, Luiz Henrique nas obras, tua presença, o teu poder se derramando, abre um caminho, pavimenta um caminho de sucesso, de prosperidade, de conquistas, realizações financeiras, profissionais, mesmo diante de todo esse quadro, que o Senhor possa nos preservar, nos sustentar e nos prosperar, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa, poderosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, uma quarta-feira poderosa, inesquecível, memorável, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Um beijo para você, até amanhã, 10 horas, hein? Fica na paz, tchau, tchau.